E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de Geopact e Shapefile, tudo bem? Aqui tem um quadro já explicativo, quiserem pausar e tirar um print, né, para poder ler melhor. Mas basicamente a diferença do Geopact e Shapefile, né, até o nome já diz, o Geopact é um pacote de dados especiais. Então aqui ele pega a separação que o Shape traz, né, de vários mini arquivos, né, de várias extensões para poder utilizá-lo, para poder abri-lo. O Geopact não, ele junta em uma coisa só, né, e cria um pacote de fato disso, né? E além também de fato de ser mais otimizado, mais rápido, de caber mais dados, de conseguir trabalhar, colocar mais geometrias dentro dele, não precisa trabalhar só com ponto, né? Ou geralmente o shape faz isso, né? Um trabalho só com um shape de ponto, trabalha só com um shape de linha, um shape de polígono. Aqui não, o Geopact aceita tudo, né? Ele faz uma mistura, digamos assim, né? Ele abraça tudo, né? Tipo fosse um container, né? Digamos assim. Então, acho que essa principal diferença entre eles, né, é que só exemplificando para vocês, eu tenho o mesmo dado geoespacial, só que em versões diferentes de extensão, né? Uma em Geopact e a outra em Shape. E você pode estar perguntando, né, porque o que eu disse para vocês, né, o Shape ele carrega outras extensões consigo para poder abrir, né? Por exemplo, o ponto SHP é a geometria, o ponto DBF é a parte de atributos, né, o dado que você abre na tabela de atributos para poder enxergar. E esse ponto HX aqui, ele faz a ligação entre os dois, né? Então você precisa ter esses três, pelo menos esses três aqui, né? Vou deixar mais aparecendo aqui pra gente enxergar, em azulzinho, para funcionar. Os outros dois são extensões que apoiam, né? Mas sem esses três, o dado não funciona. Eu vou para vocês ambos, para vocês verem, ó, no QX. Vou provar meu ponto, ó. Aqui é o limite de Geopact, né? Pra enxergar. Eu vou dar dar o nome dele um pouquinho, só pra gente poder não ficar igual. Renomear. Camada, né? Vou aqui. Ponto. GRPK. Só pra enxergar isso, né? E o shape também pra enxergar, ó. Eu sempre puxo o shape, né? Você pode tentar puxar o outro, ó. Ele não abre, ó. Ele dá até um nome, não é válida, não reconhece a fonte. Mas se você puxar o SHP e ele saber que está aqui, né? Se tiver tudo na mesma pasta e tudo mais, ele vai puxar corretamente. Ele puxou, viu? E vocês verem, são o mesmo dado. Os limites, inclusive com a mesma tabela de atributos, né? Ó, essa aqui é a tabela do Shape, essa aqui é a tabela do Geopact. Exatamente a mesma coisa, né? Mas, por exemplo, né? Vocês já viram que já na maneira já de trabalhar, você não consegue, é meio ruim você trabalhar com o tanto assim de arquivo, né, de extensão, né? É muito mais interessante você trabalhar com o Geopact, né? Porque ele é menor, tá mais espaço, né? Ocupa mais menos espaço. E não tem perigo de você fazer, por exemplo, isso aqui, né? Você tá mexendo e sem querer, tem vários shapes aqui, né? Com várias extensões diferentes. E sem querer você vai apagar e você acaba apagando ele assim, né? Você exclui sem querer. Opa, não vou conseguir fazer agora porque ele tá aberto aqui, né? Mas vamos lá, vamos imaginar isso, né? Vou apagar aqui rapidinho, tirar ele aqui do QGIS. E sei lá, apaguei, excluí, né? E daí já não tá mais aqui. Não consigo recuperar ele, né? Ele já foi pro limbo. Ele já pediu conexão. Eu vou abrir aqui, ó. Ele abriu, correto? Mas sem a minha tabela de atributos, né? Isso é um problema. E continua, né? Caso eu também faça ao contrário, sei lá, eu vou apagar sem querer esse SHX, né? E eu vou tirar aqui de novo pra gente testar. Não se preocupe que é um dado de cópia, né? Então eu posso meio que destruir ele, digamos assim. Ó, apaguei, né? Excluí também SHX. Ó, ele nem abre mais. Ele já nem mais entende que é válido, né? Novamente, se eu tirar o SHP, não vai funcionar nada, né? Ó, e nem outro funciona. Então, por isso que o Geopact é tão interessante para ser usado, né? Ele é muito mais usual pra gente no dia a dia de trabalho e facilita o nosso uso, né? Mas como eu deixo o Geopact, né? Nesse caso aqui já tem Geopact, mas é muito simples. É só você vir aqui, né, na sua camada, né? Botão direito, exportar, guardar elementos como, né? E você pode escolher o formato aqui, né? Existe todos os formatos de uso, né?
dependendo do trabalho que você vai fazer, mas naturalmente você vai usar o GeoPacket Shapefile. Às vezes AutoCAD, você trabalha com AutoCAD também, né? Mas geralmente GeoPacket Shapefile, tudo bem? Daí aqui eu vou salvar em GeoPacket de novo, né? Pode salvar, não vou fazer de novo, mas posso fazer isso, né? Aqui ó, vou salvar em Shape, só pra gente ver ó, ele funcionando, ó. E vou salvar aqui. Vou chamar de teste, tá? Só pra ter um nome diferente. Teste, ó. Vou salvar. Ó, ele aqui, o teste, ó. E se a gente ver aqui nos meus dados, né, no Shape, aqui, ó, né? Ele já traz todas aquelas informações, né? Mas agora a gente vai trabalhar com o GeoPacket, né? A gente já viu que o GeoPacket é melhor, visualmente falando, né? Além do fato de ele poder receber mais geometrias, além do fato de ele armazenar muito mais dados, de ser usualmente mais fácil, de não ocupar tanto espaço, né? Outra visualização, né? Nas pastas. Então, entendível, pelo menos pra gente aqui, que o GeoPacket é melhor. Tudo bem? Mas, pelo trabalho que você está fazendo, né? Você quer otimizar ainda mais o GeoPacket, né? Você quer agregar informações a ele, né? Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre a simbologia e também, vamos executar aquela aula de metadados e adicionar ele aqui dentro, né? De o GeoPacket já puxar esses dados automáticos pra gente ficar sofrendo, né? Salvar dentro do próprio arquivo. Tudo bem? Em vez de eu ter que ficar vindo e adicionando toda vez que eu vou abrir o dado, né? Aqui é interessante, ó. Vamos ver. Eu vou abrir várias vezes esse GeoPacket pra gente ver uma coisa. Deixa eu só ver aqui de novo, gente. Perdi a pasta. Aqui. Se você prestar atenção, ó, toda hora vem uma cor diferente, porque isso aqui tá de maneira randômica, tá? Ela não tá... tem uma coisa salva dentro dela. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai salvar uma simbologia própria pro nosso GeoPacket, tá? Como eu faço isso? Eu venho em propriedades, eu venho em simbologia. Aqui você vai analisar qual simbologia que você quer, né? Que você acha mais interessante trabalhar, né? No caso aqui eu vou deixar só um cinza, vou mudar a cor só pra gente poder utilizar, né? Ele vai ser um fundo nesse caso, pensando que eu vou trabalhar uma planta depois, isso aqui vai ser um fundo, né? Então, geralmente o fundo que a gente trabalha é um fundo mais cinza, né? Mais acinzentado, né? Um cinza mais clarinho. A gente vai caçando a cor, né? A gente pode brincar, a gente pode fazer por aqui, né? Escrever a cor aqui na matriz, né? Você vai assinar a cor. Se você tiver já o código que você quer, né, em HTML, você pode colocar aqui. Mas você pode buscar e usar a amostra também, né? Pra você tiver uma cor de referência, assim. Mas aqui eu vou no olho mesmo, só pra gente testar. Vou dar OK. Pode ser esse cinzinho aqui. Eu quero um pouquinho mais forte esse cor de traços, né? Então vou deixar um preto mais forte. Adicional, já mudou aqui atrás, né? E vou salvar. Caso eu feche aqui o arquivo, essa simbologia, né? Essas cores não ficarão salvas, né? Então como que a gente faz isso? A gente vai criar uma extensão, um estilo e guardar ele, né? Desse cinza pra gente usar depois de novo. No caso aqui eu quero salvar o estilo, né? Então eu criei o estilo aqui, né? Que eu quis fazer, minha simbologia. Vou salvar o estilo. Às vezes isso aqui já vem tudo selecionado, tá? No caso, eu só quero só a simbologia e o rótulos, né? Porque, ó, inclusive eu vou aproveitar que estamos aqui, vou criar um rótulo também. Rótulos individuais. Vou colocar aqui com um bufferzinho, né? Só pra gente ter também, ó. Você enxergar todos os nomes aqui, né? Em rótulos individuais. Vem aqui, o valor que está dizendo aqui é pela tabela de atributos, né? Então eu quero os nomes, né? E coloquei aqui um buffer de fundo. Ele mostra como o texto vai ficar. E apliquei e fica assim, correto? Mas eu quero salvar isso, né? Então vou vir aqui, ó, em estilo e salvar. Eu quero tendo que salvar a simbologia e os rótulos, né? São os dois que eu tô trabalhando. Caso você queira trabalhar essas coisas, também funciona. Mas eu recomendo você sempre, para evitar travar, para evitar dar algum problema, assim, né? Na hora de exportar, salvar a simbologia e os rótulos, né? Aqui fica essa versão aqui, esse QGIS, ó, QML e tudo mais, que eu quero em QML. Vou salvar. Que eu tô fazendo aqui são os testes que eu usei, tá? Mas eu vou dar um nome agora mais bonitinho, né? Então eu vou colocar aqui simbologia, sim, de símbolo, né? Simbologia, limites municipais. PR, eu vou deixar exatamente igual, porque eu tenho referência, né?
que eu tô referindo à simbologia desse dado aqui. Tudo bem. Ele vai salvar a extensão QML, que é a extensão do QGIS, tudo bem? Para estilo simbologia. Salvei. Vou dar um OK. Agora deu certo? Mais ou menos. Porque, por exemplo, vou aplicar e eu sei que está guardado a minha simbologia. Mas, vou mostrar para vocês, eu vou tirar aqui agora, né? Vamos ver se deu certo. Já dou spoiler aqui não. Mas, aqui ó. Ele não puxou. O que acontece? Para poder salvar e de fato fazer esse trabalho só uma vez e de fato ele já abrir, já puxar o porta da simbologia, eu preciso salvar ele aqui. Então eu vou salvar o estilo, eu vou abrir o estilo, né? Agora eu vou mais salvar, eu vou carregar o estilo que eu tinha feito, que é esse aqui. Carregar estilo. E, além disso, eu preciso vir aqui e salvar como padrão. Nesse Data Store Database aqui. E salvei. Se vocês verem, ele sumiu, né? Mas, se eu tirar ele aqui do QGIS e abrir de novo, né? Vai aparecer assim pra mim, porque agora, o que acontece? Eu tenho mais informações além desse Geopact, então ele pergunta, né? Ele já não abre direto, ele já dá essa opção pra você ver o que você quer abrir nele, né? Vou adicionar. E tá aí, ó. O nome bonitinho, né? O rótulo bonitinho. Isso vale para tudo, tá? Tanto para ponto, quanto para linha, né? Quanto para polígono você criar de maneira que você quiser, né? Tanto parte do rótulo, quanto parte do teu estilo que você está trabalhando, tudo bem? Isso às vezes facilita muito, né? Numa organização de mapeamento que você tem aí, que você sempre faz um mapa pequeno de localização, né? De algum dado que você está trabalhando. Então você já consegue puxar direto e deixar isso prático, tranquilo, na hora de criar seu mapa, né? Então ele é muito usual. Então, pessoal, além da simbologia, a gente também pode salvar os metadados aqui dentro, né? Nesse caso, como a gente trabalhou naquela aula com esse dado ainda, né? Com esse dado espacial, os metadados já estão salvos aqui, né? Mas, imagine que você não trabalhou com isso e você quer salvar eles, né? Você pode gerar eles, né? Escrever, né? Aqui com a minha colinha, por exemplo, seguindo, claro, o padrão de perfil de metadados geoespaciais do Brasil, o MGB. E eu posso vir aqui em Save Metadados, né? Então você pode salvar esses metadados. Eu vou salvar. E aqui eu já tenho ele aqui salvo. É só pra gente poder ver, eu vou substituir. Eu vou salvar. Salvei. Tudo bem? Apliquei. Ele está salvo? Não, né? Se eu fechar e abrir de novo, ele vai travar. Ele vai deixar limpo, vai mostrar como estar limpo. Então como eu deixo isso salvo no Geopact? Exatamente igual a simbologia. Eu vou vir aqui e vou dar um save padrão, né? Salvar no padrão local. E daí, eu vou aplicar. Viu que ele sumiu, assim como a simbologia. Quando eu fechar e abrir de novo, eu sei que ele está aqui. Tudo bem? Aqui, ó, propriedades, olha, tá aqui tudo salvo, tudo bem? Se eu não fazer isso, ele não vai salvar o metadado. Ele vai ficar, digamos assim, né? Vai ficar vazio, na verdade, né? Ele vai ficar viajando. Então você tem que fazer esse trabalho. Vou dar um cancelar aqui, né? Que eu dei uma mexida aqui, ó, pra não salvar. Para garantir que tanto o seu metadado quanto a simbologia, o teu estilo, estejam salvos no Geopact, tudo bem? Se eu quiser abrir esse dado, né? E mandar ele para qualquer lugar e abrir outro QGIS, ele vai puxar as informações porque ele já vai estar contido dentro da minha extensão Geopact, beleza? E é isso a aula de hoje e tchau, tchau!